Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a mais esse nosso momento de culto, onde queremos meditar nas palavras de nosso Senhor e nosso Deus, queremos também cantar louvores e também orar para que Deus continue dia a dia conosco. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento em que queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Bem, meus amados irmãos, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão está baseada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 ao versículo 14. Mateus 18, 1 a 14. E eu convido então nesse momento o nosso irmão Oséias a fazer a leitura para nós. O texto para este domingo está em Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 14. Quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés com que você peque, corte e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que ele não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Até aqui a leitura. Agradecemos então a nosso irmão Oséias pela leitura e nesse momento também convido então a cantarmos um hino chamado Te Confesso, ó Deus. Os pecados
Meus queridos irmãos e irmãs, com certeza podemos falar muitas coisas a respeito de Jesus Cristo, mas uma coisa que chama bastante atenção é a grande paciência, a paciência maravilhosa que Jesus tinha, não é verdade? Afinal de contas, olhando para o nosso texto e também para outros momentos que os evangelistas nos tratam da vida de Jesus, quantas vezes os discípulos não tentaram estabelecer uma, digamos, hierarquia social entre eles? Quem é o mais importante no reino do céu? Se lembrarmos o evangelho da semana passada e também olharmos para alguns versículos anteriores ao nosso texto de hoje, veremos que Jesus ensinou e falou aos seus discípulos a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. E não muito tempo depois de todo esse ensino que Jesus transmite a eles, o que eles fazem? Eles vão a Jesus perguntando: quem é o mais importante no reino do céu? Será que depois de todos esses ensinos que Jesus passou para eles, será que eles não teriam uma pergunta mais inapropriada para aquele momento? Na realidade, é até maravilhoso vermos que Jesus conseguiu manter a calma diante de uma pergunta tão sem noção, da qual essa que os discípulos deram a Jesus, da qual os discípulos estavam perguntando para Jesus. Porém, meus queridos, não é de se estranhar esta pergunta dos discípulos. Até porque o desejo por poder, de certa forma, está na raiz do primeiro pecado. Lembremos a tentação, sim, a tentação a Adão e Eva. A serpente diz a Adão e a Eva: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí, no meio do nosso texto, a tentação: você será como Deus. Aqui, a serpente está tentando Adão e Eva com uma mentira de que eles poderiam ser tão importantes e tão grandes quanto o próprio Deus que havia os criado. Se lembrarmos também o primeiro assassinato, veremos uma história muito semelhante a esta. O Senhor teve consideração por Abel e sua oferta, mas por Caim e sua oferta ele não teve consideração. Então, Caim, percebendo isso, ficou zangado. Caim ficou extremamente zangado. Então, em vez de Caim se arrepender, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Ele, de certa forma, podemos dizer que ele quis se tornar mais importante no reino do céu, eliminando a concorrência, ou digamos, eliminando a competição. Não tendo mais seu irmão vivo, Deus olharia mais para ele do que para seu irmão. É isso mais ou menos que Abel queria, que Caim queria. Pensemos também na história da humanidade. Quantas pessoas derramaram sangue e morreram por alguém em algum lugar porque queria ser mais importante, ou porque queria ter mais poder, ou porque queria ter mais influência nos assuntos sociais humanos? Quanto não perdemos hoje em dia, porque as pessoas estão mais interessadas em vencer, em subjugar o outro, em ser melhor do que os outros, do que em aprender a verdade. Cristo, meus amados, tinha a verdade em autoestima. Ele diz em certa ocasião: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Infelizmente, por conta desse nosso mundo competitivo, frequentemente nos esquecemos dessas palavras e acabamos nos tornando muito competitivos, nos tornamos mais semelhantes aos discípulos em nosso texto,
competindo um com o outro, esquecendo de buscar a verdade e sim competir com o outro. Acabamos por não nos interessarmos tanto na verdade. Estamos mais interessados muitas vezes em como iremos vencer esta competição da vida ou como podemos evitar perder esta competição. Estamos mais interessados em quem é mais importante ou quem é o melhor. O nosso Senhor Jesus nos conhece muito bem. Por isso ele pacientemente demonstra a natureza pecaminosa desse tipo de pensamento competitivo, chamando uma criança, sim, uma criança para ficar entre os discípulos. Uma criança para ser o exemplo para aqueles discípulos. Ele chama a criança e ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Jesus aqui, ele elimina a questão de quem é o mais importante para mostrar o que realmente importa, que é sabermos como podemos entrar no reino do céu. Vejam que a pergunta dos discípulos sobre quem é o mais importante simplesmente pressupõe que todos eles entrarão no reino do céu. Porém, a resposta que Jesus dá à pergunta nos faz pensar sobre essa suposição dos discípulos. Em vez de nos preocuparmos em nos tornarmos mais importantes, devemos nos concentrar em entrar no reino. Porque imagine que tragédia seria lutar a vida inteira para ser importante e no final descobrir que não poderemos entrar no reino dos céus. Que frustrante seria isso, não é verdade? Jesus chama uma criança para mostrar de forma prática o que é necessário para o reino do céu, criando, digamos, uma nova pergunta. O que há com uma criança que a qualifica para entrar no reino? O que Jesus quis dizer quando nos ensina a ser como uma criança? Olhando bem rapidamente, se olharmos bem rapidamente para uma criança, não vamos ver nada demais, ou não vamos ver nada que uma criança possa produzir para a tornar digna de algo, não é verdade? Afinal, as crianças são fisicamente fracas, elas estão sujeitas à vontade dos adultos e são muito propensas a diversas doenças. As crianças, principalmente as mais novas, não possuem a capacidade de pensar racionalmente. As crianças são ignorantes, no sentido de que não conseguem escolher corretamente sempre entre o bem e o mal. Não conseguem se defender e são facilmente enganadas. Todas essas coisas que citei parecem nos mostrar que as crianças não têm qualificação para entrar no reino do céu e nem podem fazer nada que as tornem dignas desse reino. Em vez de possuir grande poder ou grande dignidade, as crianças são totalmente dependentes dos outros para a sua própria existência. Mas, meus queridos, é aí que está toda a questão de Jesus. Aí é o ponto-chave de Cristo. As crianças são totalmente dependentes. Elas não trazem nada de poder para qualquer tipo de situação. Assim, Jesus quer nos ensinar a perceber que nós somos totalmente dependentes. Na realidade, se olharmos com sinceridade para nós mesmos, não possuímos nada de poder ou posição em relação ao reino do céu. Assim como as crianças, que são totalmente dependentes de outros para a sua existência, assim também nós somos totalmente dependentes de outro para entrarmos no reino do céu. Todos nós dependemos totalmente da misericórdia e da graça de Deus Todo-Poderoso para entrarmos no reino.
Se Ele não permitir, é impossível para qualquer um de nós entrarmos. Independente do que façamos ou deixemos de fazer, dependemos dele para entrarmos, da sua graça e da sua misericórdia para entrarmos. E talvez para alguns nesse momento, esse ensino pode ser pode trazer um pouco de choque. Afinal, não existe absolutamente nada que possamos fazer. Então, onde podemos encontrar conforto? O conforto, meus irmãos, está em quem nos dá esse ensino. Em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Consideremos a obra de Deus, o Filho. O Espírito Santo falou pela boca do apóstolo Paulo e disse: Jesus Cristo tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Essas palavras, meus amados, nos ensinam que Deus, o Filho, nos amou tanto que assumiu a nossa carne humana a fim de ser o nosso substituto diante de Deus. E como nosso substituto, ele se humilhou perante a lei e aguardou perfeitamente. Como nosso substituto, ele permitiu que os homens o pregassem na cruz. Como nosso substituto, ele suportou a ira de Deus Todo-Poderoso. Como nosso substituto, ele morreu. Meus irmãos, Jesus não nos deixa ao vento depois de nos ensinar que somos totalmente dependentes de outro, totalmente dependente dele. Em vez disso, ele é aquele a quem podemos depender. Na realidade, devemos depender dele. Ele é a nossa única esperança. Jesus Cristo é aquele que morreu. E mais do que isso, que ressuscitou e que está à direita de Deus, o Pai. E está de fato intercedendo dia a dia a nosso favor por todos nós. Ele é quem sofreu e morreu para que possamos agora sim de fato entrar no reino do céu. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos para mostrar que Deus Pai aceitou o seu sacrifício pela reconciliação do mundo inteiro. Portanto, meus amados do Senhor, se você está ou algum dia ficou preocupado em como você será no reino de Deus, apenas se arrependa e dependa de Jesus. Se você está ou algum dia ficou preocupado ou angustiado, se deveria ser mais influente na igreja, deveria ocupar cargo mais importante na igreja, ou deveria ser mais ativo, ou deveria fazer algo espetacular, apenas se arrependa e dependa de Jesus. Se você está ou algum dia se preocupou com quem será mais importante no reino do céu, apenas se arrependa e dependa de Jesus. Porque no final das contas, é Jesus Cristo o mais importante. É Jesus quem tem toda a influência. É Jesus a quem os anjos do céu se curvam e cantam uma nova canção. Isso porque digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder e riqueza, e sabedoria, e glória, e bênção eterna. Por isso, para aquele que está sentado no trono e para o Cordeiro, seja a bênção, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guardem essas palavras em nossa mente e no nosso coração por toda a nossa vida. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs,
eu gostaria nesse momento a convidar a cantarmos mais um hino chamado A Deus Cantai Louvores. Bem, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor, gostaria nesse momento também a convidar-nos a baixar nossas cabeças, juntar nossas mãos e orarmos ao nosso Pai Celestial. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por diariamente estar orando por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por através do Teu Santo Espírito estar nos acompanhando dia após dia nesta jornada da vida. Obrigado, Senhor, por diariamente nos dar o pão de cada dia, nos dar tudo o que nós precisamos para a nossa sobrevivência neste mundo, a nossa comida, as nossas vestes, a nossa casa e também pessoas que estão ao nosso redor nos ajudando em todos os momentos de nossa vida. E te pedimos, Senhor, de forma especial que olhe por cada um de nós, que nos abençoe, que esteja conosco, principalmente nesse momento tão difícil do qual nós estamos atravessando, que é esse momento de pandemia mundial. Que o Senhor continue protegendo todos nós, que o Senhor continue nos protegendo desse perigo enorme, que se for da Tua santa vontade, que possamos atravessar esse momento sem contrair esse vírus. E se contrairmos, Senhor, que
Que o Senhor nos abençoe através dos médicos, através dos medicamentos, que nós possamos restabelecer a saúde e conseguir vencer este vírus. E a todos aqueles, Senhor, que infelizmente perderam algum ente querido, algum amigo precioso por conta desse vírus ou por qualquer outra circunstância, Senhor, estenda a sua mão graciosa sobre essas pessoas. Envie teu Espírito a elas para que elas saibam que tu, ó Pai, está com elas nesse momento, que tu chora a dor deles, que tu está nesse momento os confortando e os consolando, Senhor, e principalmente, Senhor, desperta neles a fé de que essa despedida não é eterna, que essa despedida é uma despedida breve, pois logo iremos novamente nos encontrar na tua santa glória. Senhor, Deus e Pai, Senhor, dê sempre a nós, através do teu Santo Espírito, a consciência de que todos nós somos dependentes de ti, que somos pessoas que dependem do teu amor, dependem da tua misericórdia, dependem principalmente do teu perdão. Faze com que através desse aperfeiçoamento do teu perdão, da tua graça, da tua glória, possamos também servir aos nossos irmãos necessitados, que possamos ir ao encontro de todos aqueles que precisam também de nós, precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compaixão. Usa-nos como teus santos instrumentos para alcançar a outras pessoas. Pedimos tudo isso, Senhor, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Também gostaria nesse momento de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meus irmãos e irmãs, agradeço mais essa oportunidade de estar aí com você nesse momento cultico, na sua residência, no seu trabalho, ou onde quer que você esteja, levando um pouquinho dessa palavra, desse evangelho tão gostoso de nosso Senhor e Pai. Que Deus continue estando com você durante essa semana que está se iniciando, que Deus o proteja nessa semana, que o Espírito te acompanhe e que Jesus continue sempre despertando a fé em teu coração, fortalecendo esta fé dia após dia, para que, através do amor de Jesus, do Pai e também do Espírito Santo, possamos vencer todas essas dificuldades que têm surgido à nossa volta e que, através dessas vitórias, reconheçamos sempre que, por mais que nos esforcemos sempre para conquistar essas vitórias, a verdadeira vitória vem de nosso Deus e Pai. Ele é aquele que nos dá a vitória, aquele que nos sustenta dia a dia e aquele que está sempre olhando e cuidando de cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês hoje e sempre. Amém.